Bom, deu uns 10 minutinhos aí de espera, vamos começar? É, bom, primeiro eu vou começar me apresentando para algumas pessoas que não me conhecem muito bem, porque eu atuei nas sombras por muito tempo, né? Meu nome é Marcelo Zanin, Marcelo Gravina Zanin. É, eu sou animador, já faz quase 10 anos que eu trabalho com animação. E sou formado em design gráfico pela PUC Paraná e formado em animação de personagem pelo animationmentor.com. Me formei em 2009, né, no Animation Mentor, e início de 2009, e desde então, assim, tem feito toda uma luta, né, até todo um caminho, né, para poder chegar todo um caminho para poder chegar alguns estúdios, né. Trabalhei em vários lugares, né, eu trabalhei para o Wizard, que é um estúdio da Rússia. Já trabalhei por muito tempo na Start Anima, né? A gente trabalhou no Lino, que saiu em 2017, né? Que saiu. Filmão aí que a gente conseguiu lutar e fazer funcionar. E aí depois freelei para um monte de lugar e hoje eu estou na Sony Pictures, né? Sony Pictures Imageworks, né? Imageworks. A gente acabou de finalizar um filme, né, Hotel Transilvânia 3, que tá muito legal foi muito legal trabalhar com o Gendy, né, Tartakovsky. E agora eu estou trabalhando no Homem-Aranha Into the Spider-Verse, né, Spider-Man Into the Spider-Verse. Filmão, posso falar nada desse filme, né? Senão vem um laserzinho aqui e me mata. Então, assim, a proposta dessa live é justamente conversar sobre todo esse caminho, né? Não só falar com o animador ou estudante, mas falar com o estudante também mais para o nível intermediário, né? Então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês, assim, seria... Vamos começar desde o zero, assim, né? Desde zerado, né? Qual que é o tempo, mais ou menos, assim, que seria legal para começar tempo de estudo, né? Quanto seria legal estudar, né? Bom, o Animation Mentor, sempre lembrando que cada um tem seu tempo, né? Algumas pessoas aprendem mais rápido, outras pessoas aprendem mais devagar. Então, assim, não é para ficar tão se penalizando assim com muita coisa, mas eu vou fazer mais ou menos uma média, assim, né? Eu não vou falar só da minha experiência, eu vou falar da experiência de várias pessoas que trabalharam comigo e tal. Então, assim, bom, eu acho que o tempo médio, assim, para formar um animador, né? Para o cara aprender do zero, assim, e aprender a animar legal, é algo em torno de 2 a 3 anos, né? Para começar a ficar um nível profissional. Por exemplo, quando eu fiz o Mentor, né? Quando eu me formei no Mentor, eu levei mais ou menos 1 ano e meio para fazer o curso. Aí eu tinha terminado o curso com aquela sensação de que Rodrigo, eu vou respondendo, eu vou abrir um pouco para perguntas depois, tá? Aí eu acho que vai ser um pouco mais fácil. A Animation Mentor é um curso online, então eu tive aulas com os caras que trabalharam na Disney em 2D ainda, né? E aí então, assim, eu terminei o curso, mas fiquei com aquela sensação de que eu tinha aprendido, mas ainda não tinha feito, né? Então, na mesma época, assim, eu peguei uns 6 meses, consegui a sorte de pegar um trabalho, isso foi 2009, consegui pegar um trabalho meio período, né? E o outro tempo que eu fiquei só estudando, cara, só estudando. E aí, quando eu me senti um pouco mais maduro, né? Eu me senti que assim um pouco mais seguro para tentar algum trabalho mais bronco. Eu mudei para São Paulo, eu sou de Curitiba, né? E a gente lá de Curitiba, a gente gosta bastante, né? De fazer esse desenho animado. E, e o e o
Então, tipo... Então, fui para São Paulo em 2010, né? E se for, eu acho que eu falei de 2 anos, né? 2 a 3 anos. Não é bem uma coisa que eu estou falando, assim, né? Por exemplo, muitos estúdios, quando você vai ver, tipo, quando eles procuram um estúdio, eles procuram pessoas com pelo menos 3 anos de experiência, né? Isso é meio que para dar uma filtrada, né? O cara que já passou, o pessoal que já passou por bastante coisa, né? Muita experiência, já aguentou produção, um ritmo de produção mais pesado, né? Essa eu vou acabar respondendo antes. A ICS vai ter curso de animação 3D e eu que vou lecionar. Então, em breve vai ter um curso aí de animação 3D da ICS. Bom, enfim, então, geralmente, realmente, 3 anos, mais ou menos, é o que dá para deixar o cara começar a ficar maduro, né? E com o tempo vai passando, assim, para pegar alguns trabalhos mais tipo série de TV, alguns comerciais, né? Aí quando você vai trabalhando, vai subindo de nível, né? Vai fazer um level up no RPG da vida, a gente vai ficando, criando uma casca, né? Então, quando eu terminei o Mentor, eu tive aquela... Então, assim, agora voltando a falar de mais da trajetória mesmo, falando mais de o que seria legal, o que é legal, assim, tipo, como começar a entrar no mercado, como começar a ficar seguro como profissional, né? Então, quando eu terminei o Mentor, né, eu tinha na cabeça que eu tinha aprendido, mas não tinha feito. Então, assim, se eu não fiz, eu não sei fazer, né? Então, eu comecei a fazer um monte de cena pessoal, né, que nunca mais vão ver a luz do dia, porque era uma... Eu estava num nível bem iniciante, assim. E então a gente pega bastante o trabalho de... a gente pega bastante essa coisa, a demo reel, né, o portfólio, ele é uma coisa, é o eterno portfólio, a gente sempre tem que ficar melhorando, ele é uma luta, né, ele é uma luta, né, para a gente ficar sempre atualizando o nosso portfólio, né, a eterna demo reel, né, e aí então, deixa eu ver aqui, que tem apitando aqui. Bom, enfim, aí quando a gente consegue montar uma demo, a gente consegue fazer alguns trabalhos mais profissionais, a gente consegue aguentar produção, a gente consegue aguentar feedback, consegue aguentar cliente, consegue aguentar diretor em cima, a gente tem um outro problema, né, que é as oscilações do mercado. Isso nunca acaba, nunca acaba. Um exemplo, quando eu fui para São Paulo, pouco tempo depois, né, eles passaram aquela lei de que não podia ter propaganda infantil na TV aberta, né? Então, o mercado de animação dependia meio que, quase que, sei lá, uns 90%, 80% de publicidade, né? Era o que pagava os artistas na época. E aí, de repente, não tinha mais, né? Tanto que a gente vê o impacto disso até hoje, né? Não tem nem mais desenho animado na TV aberta de manhã, né? Porque, assim, cortou todo o funding, né? De programação infantil, né? E aí, o ano de 2011, 2012, por exemplo, foi um ano foram 2 anos que... foram 2 anos... Eu vou responder tudo, viu? Responder tudo. Então, não pense que eu estou ignorando ninguém, não, tá? Eu estou lendo tudo aqui. Aí, foram uns 2 anos, assim, que quase não teve trabalho para ninguém, assim, né? E deu uma peneirada no mercado. Eu vi muitas pessoas que se formaram comigo no investimento, assim, meio que mudando de área, e não era pouca gente não, cara, era bastante, né? Então deu aquela peneirada, assim. Aí o legal é que daí o mercado começou, algumas pessoas começaram a empreender, né? Começaram a tentar fazer funcionar a animação no Brasil,
E, e aí começou a surgir a era das séries de televisão, né? Aí tem aí o Forni fazendo o Dino, né? A Hype, tem a Start fazendo o Buzu. Então, aí teve o pessoal do Fujiwara, né? E então aí voltou a crescer, voltou a aquecer, né? O mercado, o pessoal começou a virar produtor mesmo, né? De conteúdo. Então, afinal das contas, acabou sendo interessante como aconteceu depois, né? Se adaptou legal. Então, isso acontece, cara. Esse negócio de mercado acontece o tempo todo em qualquer lugar, né? Essas oscilações. Então, a gente tem que sempre se manter informado a nível político, assim, sabe? Nível econômico, para saber o que está acontecendo e por quê, né? Então, obviamente não vou entrar nesse tema, porque não, né? A gente é artista, a gente gosta de desenhar. E então então tem que sempre ficar informado, né? Tem que sempre se manter. Essas mudanças, elas sempre pegam a gente de jeito, e a gente tem que realmente se adaptar para conseguir sobreviver legal, né? E aí até chegar no ponto de passar essa instabilidade toda, né, que tem na carreira, e conseguir quebrar a arrebentação, assim, né? Bom, depois que a gente tem esse monte de cena pessoal na demo, né? Depois que a gente tem depois que a gente consegue pegar toda essa passar essa coisa de aprender a fazer, se aprendeu a fazer, a gente acaba não tendo experiência, né? Então aquela coisa, os trabalhos pedem experiência e a gente não tem como ter experiência sem conseguir, então fica naquele ciclo, né? Você precisa de experiência, mas ninguém te dá experiência, então você fica naquele ciclo, que é uma fase bem ruim, assim, de quando a gente está animando, né? E aí que diminuiu bastante com a série, né? Que tem bastante demanda de animador, né? Então a galera consegue ter experiência mais fácil hoje. Né? E então, depois que você termina as suas cenas de estudante, o pessoal vê seu portfólio, né? E eles começam a perceber que tem muita cena de estudante mesmo, né? Cena pessoal. Então, quando o cara tem muita cena de estudante, que é uma fase que a gente precisa passar, né? Ele vê que você não tem experiência de produção de peso no estúdio, né? E então o cara acaba dando preferência para quem já tem portfólio sem cena pessoal, né? Porque as cenas pessoais geralmente têm os mesmos rigs, né? Levando em consideração as exigências e experiência. Bom, eu vou abrir um pouco mais para a pergunta depois, a gente vai falar bastante disso, eu vou ver se eu consigo responder tudo aproveitando o assunto, tá? Porque senão na minha cabeça ela ramifica, eu fico perdido, eu travo. Vamos lá. Eu fiz um roteirinho aqui para poder funcionar. Não é bem um roteiro, é mais umas pautas para seguir, né, para não ficar perdido. Então eu vou fazer vou deixar meio que informal, né, a conversa para ficar um pouco mais leve. E aí então assim, agora vem uma outra parte que eu comento, que é escolhendo bons projetos, né? Que a gente precisa se livrar daquelas cenas pessoais, né? A gente precisa deixar elas como demo antiga, né? A gente tem que deixar elas como uma coisa, viu, passei por isso, né? Então, a gente tem que começar a procurar bons projetos, né? Porque esses bons projetos, aos poucos, eles vão substituindo as nossas cenas pessoais. A gente vai pegando cenas melhores, a gente vai melhorando como artista, né? E a gente vai fazendo aquela limpa na demo, né? Vai saindo aquelas cenas antigas que não representam mais o seu trabalho, né? E vai começar a entrar cenas mais novas que representam mais quem você é como artista, né? Então, e o mais legal disso, assim, é que quando você começa a pegar um trabalho, um projeto bom, você entra num projeto bom, você não está mais estudando, você está trabalhando com isso todo dia, né? Então,
o seu trabalho vira o seu estudo, né? Porque você pegou um projetão legal, você pegou um projeto que está no ou legal, às vezes eu digo no proporcional, né? Às vezes é o nível que a gente está, o nível que a gente chegou, e como isso vai empurrando a gente, né? Então, por exemplo, série de TV tem que produzir bastante, mas é um processo que o cara tem que aprender a ser rápido, né? Então, a gente começa a estudar para ser rápido, trabalhando, sabe? Então, chega uma hora que o seu trabalho vira o seu estudo, né? Então, fica retroalimentação, né? Então, isso é legal. Então, e daí então tem todo esse início, né? Acho que esse início de carreira de artista, acho que é a parte mais difícil, assim, porque a gente quer trabalhar, ao mesmo tempo que a gente precisa estudar, precisa ganhar dinheiro, precisa não sei o quê. Então, realmente é uma fase muito conturbada, assim, né? Mas é necessário, né? E não à toa, tem muito... Para mim faz sentido, né? Ter bastante podcast, várias pessoas falando sobre... Para dar aquele incentivo pro artista, né? Pro cara, tipo, o cara tá naquela, pô, tô nessa faz tempo, não sei o quê. O cara precisa daquela motivação, né? E... Porque realmente é uma fase bem complicada, né? De adaptação de mercado, né? Então, mas não tem muito jeito, né? Tem que sentar e fazer, né? Sentar a bunda, estudar, não tem tempo, acha. O Bob Chiu falou uma vez que, assim, às vezes, se você tem pouco tempo, às vezes é bom você, sei lá, você pega um dia da semana que é inegociável, assim, né? Inegociável, por exemplo, sei lá, sábado de manhã, né? Ou domingo à tarde, né? Obrigado, guerreiros aí que vieram domingo à tarde me ver falar aí. E então, realmente, né? Não tem muito o que fazer, tem que tentar manter a cabeça no lugar e estudar, 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 porque estudar como a sua vida dependesse disso, porque ela depende, né? Ela realmente depende disso, né? E, bom, e eu acho que um projeto, pelo menos para mim, agora falando mais da minha experiência, um projeto que foi um divisor de águas, assim, para mim, foi o Lino, né, lá na Start. Não sei se o pessoal tá me vendo aí, o Start, né, mas, cara, a gente ficou aí uns 18 meses, né, um ano e meio estudando, animando, né, pro Lino. Não sei se vocês assistiram o Lino, né, que tem a voz do Celton Mello, a Dira Paz, a Paulo Oliveira, dirigido pelo Rafael Ribas, né, da Start. E então, assim, então a equipe da Start, cara, foi uma equipe muito, assim, o pessoal foi muita amizade, assim, sabe? Era uma equipe até grande, assim, e todo mundo se dava bem, todo mundo gostava, e todo mundo começou. Então a gente começou num nível assim, aí a outra pessoa fez uma cena legal, aí que puxou o outro cara, que puxou outro cara, que puxou, que puxou. Quando a gente vai pegar a equipe, cara, no início, e se você pega a equipe no início, a equipe no final, assim, parece aqueles veteranos de guerra, sabe? O cara foi para a Segunda Guerra Mundial, todo pimpão, tinha que lutar pelo país, voltou arrasado, assim, mas com dever cumprido, sabe? Então, tipo, cheio de cicatriz. E então eu estou particularmente muito orgulhoso assim do que a gente conseguiu fazer, né, na Start com o Lino e da equipe, de ter feito parte disso também, até para o cinema nacional, né? Então, 18 meses, cara, pauleira, né, fazendo funcionar um filme para poder ir para o cinema, né? Então, assim, todo mundo ali, em todos os níveis, estava guerreiro, né? E então, assim, animar todo dia com uma equipe muito talentosa, te puxando para cima, né? E você se desafiando, né? Porque você viu que o cara fez, nossa, isso tá legal, né? Quero fazer isso também. Aí você vai lá, faz, outra pessoa vai ver o que você fez, fala, isso é legal, e assim vai, né? Então, assim, e essa boa
política entre as pessoas da Start, as pessoas que trabalharam junto, né, esse sentimento de tamo junto. E então, isso que eu ia comentar, não é bem que cada um vai para o seu lado, não, viu? Essa é, inclusive, a próxima pauta aqui. Eu vou tentar colocar alguns comentários de acordo com que batem com as pautas aqui, né? Então, todo mundo ainda continua amigo, né? A pessoa se conversa e... Então, assim, a importância de você fazer parte de uma equipe boa, né? E você se dá bem com os seus colegas, né? Tipo, não só do seu estúdio, né? Mas de todo mundo. Justamente como isso gera frutos, né, para o futuro. Porque você acaba sendo aquele animador benquisto, aquela pessoa benquista, aquela pessoa que aguenta a bucha, né? Então, assim, uma pessoa boa de trabalhar e aguenta bronca, né? Então, assim, você viu, né? Desde estudar até aguentar, desde estudar do zero até tirar cena pessoal, até conseguir pegar projeto legal. Aí você pega um filme, aí você pega não sei o quê, e você vai se provando, e as pessoas vão se provando junto com você. E então, quanto mais ético assim, a gente é com os colegas, né? Quanto mais, no termo popular, quanto mais brother, né, a gente for, né, mais as pessoas acabam se ajudando, né? E quando precisa de trabalho, um chama o outro, e assim vai, né? Claro que nem sempre dá, né? Porque, assim, a equipe da Start era uma equipe grande, né? E os outros projetos, eles acabavam pegando menos animadores, né? E, então, quando eu falo de não ser só ético com os colegas do estúdio, falando de ser todo mundo, a gente tem que sempre lembrar que a gente não vai conseguir fazer tudo sozinho, né? Quando eu quero dizer no sentido de que não fui só eu, né, não fui só eu que cheguei aqui sozinho com só o meu esforço, não sei o quê. Eu tenho uma lista gigantesca de gente que eu posso agradecer, né? Começo pelo Luzi, né, que era meu vizinho em Curitiba quando era piá, quando era guri. E tem na área de animação um pouco por causa dele, né, quando era bem novo. E daí posso falar várias pessoas aí, o Daniel Cavalcante, o Fernando Herrera, o Bruno Monteiro, o Derek, posso falar eu falei do Rafael, né, nossa, se eu começar a listar agora o Vidal, então, se eu começar a listar todo mundo que deu uma força, alguém que, sabe, ixi, cara, a lista vai, sabe? Então, assim, realmente a gente tem que ser grato, assim, a todo mundo que ralou, né, com você, assim, no trabalho, aguentou bronca, né? Então, porque ninguém consegue as coisas sozinho, né? Claro que depende muito de você, né? Do quanto você se dedica, você tem que ser dedicado. Mas as pessoas se ajudam também, né? Você, e então, bom, não tem mais ou menos assim, então não tem bem rixas, né? Tipo, não tem rixa. A indústria não suporta rixa, porque a indústria é pequena. Você faz uma cagada, todo mundo sabe, né? Então, né, ninguém é louco, né? De ser antiético, né? Então, e quem todo mundo fica sabendo, né? É tipo uma vila, tipo uma vila do interior, assim, né? Todo mundo sabe o que acontece, assim, né? Então, e tudo isso vai para o próximo passo, né? Que é, por exemplo, aí depois que acabou o filme da Start, né? Eu comecei a fazer alguns freelas e o pessoal da Start estava sempre nos mesmos freelas que eu, né? Então, assim, a gente sempre trabalhou junto de uma forma ou de outra. Então, se você não encontra a pessoa agora, você encontra a pessoa depois. Então, olá. Então, um dos trabalhos que eu fiz, né, foi um freela que a gente fez para uma... vocês viram, não sei se vocês chegaram a ver, está na minha demo, que é aquele do coelhinho, que tem 3 orelhas e um monstrinho verde. Aquilo foi um filme para RUF, né, e a gente
fez para crianças explicar ressonância magnética para crianças com câncer, né? E a gente caprichou, né? Aí acho que foi o Derek que supervisionou a animação, né? Aí a gente conversando aqui, conversa lá, conversa aqui, conversa lá, e agora vai para outra parte, né? O segundo ato das pautas aqui que eu gostaria de conversar. E então, conversando com o pessoal nesses projetos, assim, a gente começa a saber o que está acontecendo, né? No mercado e no mundo. Lembra que eu falei desde o início que o mercado oscila, né? E a gente tem que estar informado, tem que estar sempre sabendo o que está acontecendo, sem ser enxerido, né? A gente tem que estar informado no sentido de realmente ter ciência do mercado, né? Nesse sentido que eu quero dizer. E foi nesse projeto que eu fiquei sabendo que eles estavam contratando na Sony, né? Isso foi ano passado. E aí e agora vem uma segunda parte das pautas que eu fiz aqui, que é o caminho para fora, né? Que é começar a conversar, de pegar projetos melhores, não sei o quê, né? Eu quero começar essa pauta, né, de trabalhar fora, deixando bem claro algumas coisas, assim. É importante a gente não desdenhar, né, do mercado nacional. É importante a gente sempre querer colaborar de alguma maneira. A gente precisa ajudar. Então, não é tudo na vida, né? A gente querer pegar o maior status possível, ser a pessoa... Calma, né? Tipo, então, assim, eu não quero vender status, é isso que eu quero dizer. Eu não estou vendendo status, eu estou falando de profissionalismo, né? De querer pegar projetos que nos desafiem mais como artistas, né? E não necessariamente, tipo, ficar... Não é para vender status, assim, realmente isso não é muito comigo, não. Né? E aí tem umas perguntas boas aqui no que eu estou lendo no canto, mas eu vou ter que responder com calma depois. Eu vou ter que voltar o scroll, né, para responder um por um. Umas perguntas boas, mas eu não posso escapar da linha de pensamento aqui. Então, é o seguinte... Mas tudo bem, vamos começar do zero. Vamos supor que a gente queira pegar uns trabalhos fora do país para ter essa experiência num mercado mais aquecido, né? Por exemplo, tem muito séries de animação sendo feitas fora do país que são muito boas, né? São muito legais. Tem muitos filmes sendo feitos, né? Então a gente quer participar, a gente quer fazer parte de um filme que seja marcado, que fique para a eternidade, né? Então é uma experiência que vale muito a pena, assim, a gente tentar, né, buscar isso. Então, eu vou começar falando de um deixa eu ver aqui minha primeira pauta, que eu marquei, assim, eu listei. Eu acho que a primeira etapa, assim, para a gente começar a buscar trabalho, projetos fora, assim, a gente saber quais são esses projetos, quais estão sendo produzidos e aonde, né? Então, tem filme sendo feito, eles vão fazer filme, eles anunciaram algum filme. Então, assim, tem vários sites, tem Cartoon Brew, né, tem um monte de site de arte, né, que fala sobre isso também. Então, assim, faz uma abinha no Google Chrome ali, ou no Firefox, sei lá o que você usa, porque o Explorer nem... E faz uma lista de, sei lá, notícias, né, notícias de arte. E faz uma lista e vê, sei lá, do dia vê pelo menos uma vez por semana, né? Pelo menos, assim. Então, sei lá, pelo menos uma vez por semana. Então, você consegue seguir as notícias, né? Saber o que está sendo produzido. Aí você faz uma outra abinha, uma outra pastinha no seu Chrome, e você coloca os estúdios que você gostaria de trabalhar, né? E tem toda uma abinha lá escrito Jobs, Careers, sei lá, uma coisa assim. E vê aquilo com frequência, e vê o que eles estão procurando, né? E
Então, assim, depois que você chegou num nível legal, depois que você conseguiu pegar um trabalho, porque imagina, você acaba vindo para fora e você não tem experiência para se manter por aqui, né? Isso pega, né? É melhor se ferrar no Brasil primeiro, para depois vir para cá e não se ferrar tanto, né? É mais prático, né? E então eu faria, então já tem duas abinhas aí, né, de careers. E agora a gente tem que sempre saber que timing é tudo. Saber qual filme está sendo produzido, aonde está sendo produzido e saber mais ou menos, sabendo que a animação está lá mais ou menos no meio da produção, né? Porque tem a parte de pré, tem a parte de tem roteiro, tem a parte de pré, tem a parte de design, board, não sei o que, não sei o que, modelagem, rigging, e aí vem a animação. A animação está meio que no meio. Então, quando você ouve saber você fica sabendo, né, do projeto, você possivelmente já começou alguma dessa etapa de pré, né? Então, talvez você mandar o portfólio na hora certa é meio que crucial. Um exemplo, tem um amigo meu aqui que trabalha comigo na Sony, o Renato, ele mandou várias vezes, né, para cá, né, e nunca conseguiu, né. Aí teve um dia que ele só remanejou a demo dele lá, ele arrumou, e o cara é um animador monstro, né. Ele remanejou a demo dele, ele mandou na hora certa, pum, contratou como sênior, né. Então, timing, o cara era bom antes, sabe? Então, quando a gente leva alguns nãos, assim, de alguns estúdios, a gente tem que acertar, entre aspas, tá? A derrota, né? E continuar, né? Então, assim, não precisa ficar abalado, não precisa ficar triste, não precisa ficar... né? Continuar a nadar, né? Continuar a nadar. E, então... É uma pomba ali, duas pombas colando ali. Espero que não entre aqui, né? Senão vai ser uma live agitada, né? Foram embora. Aí Então, não precisam ficar muito... né, assim, não precisa deixar o emocional falar tão alto nessas horas, assim, porque artista, a gente é emocional, né? A gente é emotivo, então a gente... quando alguma coisa dá errado, a gente fica arrasado. Quando alguma coisa dá certo, a gente fica muito feliz, né? Porque se a gente não fosse tão emotivo, talvez a gente nem trabalhasse tanto com arte, né? E às vezes respondem, né? Às vezes as empresas respondem, às vezes não. Às vezes respondem, tipo, sei lá, 3 meses depois que você mandou, você nem lembrava mais. Então, assim, é aquela coisa de não depender. Tem que fazer o corre, né? Fazer o corre. Agora tem um outro tópico que é interessante desse processo todo, os recruiters, né? Nessa hora o LinkedIn é essencial, né? Então, por exemplo... você tem que saber para quem que você manda. Você tem que pegar o e-mail, tem que saber quem que vê suas demos e manda para os supervisores, né? Então, o recruiter, ele é meio que um RH ali, sabe? Então, o RH é uma outra barreira que você precisa quebrar, né? Você precisa passar o RH e chegar no supervisor. Porque o supervisor, ele não vai ficar vendo a demo de todo mundo, né? Porque muita gente mandando, né? E ninguém... É humanamente impossível, né? Então, tem alguns critérios para filtrar isso, né? Esses critérios vai desde demo boa, vai até portfólio bom, né? Tempo de experiência, vai se o cara consegue ser contratado no Canadá ou não, ou Europa, ou Estados Unidos, não faz, né? Então, assim, tem que procurar os recruiters, né? Então, você vai lá, recruiter estúdio tal, e manda para a pessoa na hora certa, né? E aí pega meio mal você mandar várias vezes para a pessoa esperando o timing, né? Tipo, já que eu não acertei o timing, vou ficar mandando várias vezes que uma hora vai. Na verdade, o recruiter vai lembrar, né? Então, tem que tomar um certo cuidado, assim, de não encher o saco demais, né? Então, vale a pena, sei lá, eu diria que um tempo bom é de 6 em 6 meses com uma demo atualizada. Né? Acho que seria uma coisa mais... seria um pouco mais profissional fazer isso, assim, né? Então, assim, eu até coloquei na listinha aqui, né? Recruiters no LinkedIn, quem são, do que se alimentam, como se reproduzem. Então, mas para elaborar um pouco mais sobre os recruiters, né? Então, se você consegue
Então, assim, realmente vim para cá, na entrevista. Daí, o que eu fiz, né? Daí eu consegui mandar para recruiter, daí eu consegui uma entrevista com o supervisor do hotel, né? E o cara me entrevistou, e eu tenho quase certeza, cara, que tinha uma listinha, uma entrevista online, né? Tinha uma listinha que ele ia anotando coisinhas, assim. Então ele falava, ele tava assim, né? Daí ele anotava alguma coisa, assim, sabe? Então eu sabia que estava sendo avaliado mesmo, ele devia ter uma lista com coisas que ele devia marcar, né? E acho que inglês era uma dessas coisas, né? Então, sem saber pelo menos o básico de inglês, sei lá, é mais uma barreira para estudar, mais uma coisa para estudar aí, sabe? Inglês tem que saber, é essencial. E então, a gente tem que lembrar que depois que a gente consegue chegar num estúdio grande, né? Não acabou aí, né? Tipo, não foi tipo você liga para sua mãe, seu filho venceu, mãe. Né? Não acabou aí, muito pelo contrário, você começa uma outra luta, né? Porque o nível dos caras é outro, a exigência dos caras é outra, o rig, o design, o prazo, você tem mais prazo, mas a exigência nossa, escapa pelo telhado, né? Então, aí você começa a trampar que nem você trabalhava quando você estava no início, sabe? Você subiu de nível, mas ao mesmo tempo você está trabalhando igual. Então, por isso que eu falo que... Desculpa. Começo a falar e desinvesto, né? Então, quando você vai ver, tipo, a gente está longe, assim, está trabalhando direto. Agora, por exemplo, eu tô fazendo bastante hora extra, né? Porque precisa fazer. Para dar conta de alguns prazos, né? Meus. Então assim, quando eu falo que o mercado oscila, que a gente passa os mesmos perrengues desde o início, quando eu falo que... Então, assim, só porque a galera vai progredindo na carreira de artista, isso não quer dizer que a vida do cara tá melhor, tá mais fácil, né? Às vezes, pelo contrário, tem mais responsabilidades, né? Tem mais coisa para cumprir, né? E então, assim, o Rodrigo comentou um negócio, deve ser duro chegar na Sony, vacilar e voltar pro Brasil. Mais ou menos, eu discordo um pouco disso. Desculpa. Uma coisa que eu vou falar mais no final, né? Mas se bem que já está quase acabando, né? Mas vamos aí. Eu vou abrir para perguntas também. Tem que dar um tempinho para pergunta. Pergunta eu vou deixar... Eu não tenho pressa aqui, não, tá? Eu vou ficar respondendo pergunta, então... aproveitar que tá todo mundo aqui, vamos conversar, né? Estamos aqui para conversar. Então, trabalho é trabalho. O que eu quero dizer, tipo, o estúdio top 5, ou top 4, né? O estúdio top 5, eles não são tudo no mundo. Existem muitos trabalhos por aí que são legais de fazer, projetos que são bons de fazer, né? Tem até, assim, até quando é publicidade, tem estúdios que faz publicidade que é sensacional, né? A Shed, por exemplo, eu vi que o PQ entrou aí, o PQ fez uns trabalhos para a Shed que ficou, nossa, cara, sensacional, né? Então, você tem que se sentir, tem que ser gratificante o trabalho, né? Você tem que gostar do que você faz, né? Então, não precisa, top 5 não é tudo no mundo, mas claro que é legal, né? Porque são um projeto que vai para o cinema, as pessoas assistem, as pessoas lembram, as pessoas... Então, a gente é uma coisa que a gente almeja, assim, né? Mas pode ser que não seja para sempre, né? Porque o fluxo de equipe muda. Então, o problema, no caso, seria, como você dizer, vacilar, né? Aí vacilar é um problema, porque daí o problema não é o estúdio, o problema não é o mercado, o problema foi que a gente deu vacilo. E a gente vai vacilar. Acontece, né? Porque... Desculpa o palavreado, mas aquela frase, né? Fazendo merda que se aduba a vida. Então, a gente aprende com os erros também, né? Porque o sucesso é um péssimo conselheiro, né? Péssimo. Então, quando a gente pensa que tá bem, a gente pensa que tá tudo certo,
Não, sabe? A gente realmente aprende com erro. Isso funciona até no ponto de vista técnico, né? Quando a gente começa a desenhar, a gente faz uns desenhos errados, né? E vê uma pessoa e corrige. Não quer dizer que está errado, que não deveria ter sido feito o erro, né? O erro está lá como parte do processo, né? O erro é parte do processo de aprendizado, então é normal. Agora, o problema é quando falta ética, né? Aí é outro papo. Né? É outro papo. Aí não precisa nem falar, né? Mas na parte de erro e tal, acontece, faz parte do mundo, a gente é humano, né? E existem erros, precisa lembrar que existem erros em todas as etapas, né? Desde o produtor até diretor, até supervisor, até animador, até estudante, sabe? Então faz parte, né, da vida errar. Então, a gente não pode, né, se deixar levar pelo status, né? A gente tem que sempre lembrar que trabalho é trabalho, né? A gente tem que gostar do trabalho que a gente faz. A gente tem que gostar, a gente tem que ser gratificante, a gente tem que ver sentido no que a gente está fazendo para nós mesmos, né? Então, tem gente que não se importa com Homem-Aranha. Eu me importo, né? E estou num projeto, então para mim faz muito sentido estar lá, né? Tô adorando participar, né, desse filme. Então, realmente uma jornadinha, né? É um rolê. Então, eu lembro que eu até botei uma meta para mim, assim, né? Quando eu me formei, eu coloquei, cara, eu vou me dedicar 10 anos totalmente para a carreira, assim, e isso foi muito custoso. Essa é uma coisa que eu não coloquei na pauta aqui, mas eu gostaria de falar. Né? Depois que a gente vai para fora e tal, tem todo um outro processo que não sei se vocês ouviram o podcast no podcast do Luzi. Ele falou umas coisas que eu achei bem legal, assim, que eu concordei, que a gente tem essa fase de trabalho, e a gente acaba deixando de lado algumas coisas da vida, né? Então, se a gente é animador, a gente conta história, a gente quer que as pessoas se conectem criem empatia com o personagem ou com uma história que a gente quer contar, né? Como que você vai conseguir contar essa história se você não vive, né? Se a gente não tem a nossa vida. Então, a gente tem que lembrar que parte da saúde mental, para a gente aguentar a vida como artista que é pauleira, a gente ter uma vida pessoal equilibrada, né? E a vida pessoal, assim, equilibrada naquelas, né? Porque vai e volta, todo mundo, né? Todo mundo tem altos e baixos na vida e tal, mas assim, a gente tem que lembrar que a gente, como eu tô falando, tá falhando a voz. Daqui a pouco eu vou ver umas perguntinhas aqui. Então é um pouco isso, né? Depois que você vem para cá, você tem que se adaptar a outro país, você tem que falar inglês, tem que aproveita para turistar, né? Curte a vida. Então, isso faz parte de ser um bom artista, a gente tem uma visão de mundo, né? Então, enfim, aqui a gente tem mais ou menos 1 hora, mas eu não tenho pressa, então eu não estou muito preocupado em voltar por hora. Eu meio que cobri os assuntos que eu queria cobrir, mas as perguntas que o pessoal fez é muito boa e elas meio que têm a ver com o que a gente está falando aqui, né? Eu vou começar a abrir um pouco mais para a pergunta agora, mas eu vou tentar voltar em alguma pergunta, porque agora são 60 comentários e para achar. Vamos lá. Tem uma pergunta que a Larissa fez aqui, ó. Como conseguir levar seu trabalho para o primeiro estúdio, levando em consideração essa exigência de experiência, né? Porque eu falei de que a experiência, o pessoal cobra experiência para trabalhar, mas você não consegue. Todo mundo cobra experiência para trabalhar, como que você vai trabalhar, né? Bom, a gente tem que pegar trabalhos de acordo com o nível que a gente começou. Por exemplo, procura quem que precisa bastante de animador. E se você está com gás, se você já confia no seu trabalho,
Então começa a mandar para alguns lugares que estão querendo, né? Então geralmente o primeiro trabalho não é grande coisa, mas trabalho é trabalho, né? Aí você melhora, aí você consegue pegar uma experiência, e às vezes até paga mal, sabe? Mas trabalho é trabalho, a gente precisa de experiência. A gente precisa se livrar das cenas pessoais, né? E então acaba pegando uma quer ver? Deixa eu dar um exemplo. Teve um colega meu que ele era aluno de uma outra escola, aí a gente conseguiu pegar a gente fez o trailer, a gente trabalhou no trailer do primeiro Dino, na primeira temporada do Dino, a gente fez o trailer, né? As propagandas, né? E era um cara que ele não tinha muita experiência, mas ele era muito bom, sabe? O Rafael, né? O Polanski que trabalhou com a gente lá na Sony. E aí um dos leads, né, da Start estava nesse projeto também. Aí ele viu a cena do Polanski e ele gostou, né? E ele chamou o Polanski para trabalhar na Start, né? Então, assim, ele era um projeto que era de série de TV, que a gente estava animando legal, estava fazendo uma qualidade boa, mas não era aquela qualidade de feature, mas estava boa, né? Então, alguém viu, sempre tem alguém vendo, né? Então, e o cara acabou saindo de um projeto para o outro, sabe? Então tem essas, né? Tentar pegar os trabalhos menores para conseguir se livrar do trabalho, para conseguir se livrar dos trabalhos menores e vai subindo, né? Então essa parte é uma parte complicada. Eu vou descendo, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu vou pedir para o pessoal refazer algumas perguntas aqui. Vamos quebrar essa primeira barreira de entrar no mercado, acho que eu acabei de responder agora, né, Pedro Freire? Respondi? Thiago Valentim, a turma do Rafael on Fire, olha só, você viu? O cara arregaça, né? Não é o professor da Revolution, não. E... cadê? Eu vou responder uma pergunta aqui que o pessoal, eu vi várias vezes algumas perguntas aqui, para onde começar, 3D, software. Eu vou me livrar dessa pergunta, porque muita gente pergunta isso para todo mundo, né? Então, mas é importante responder, né? Então, eu estava até pensando em fazer um frequently asked questions, assim, né? Então, não se preocupa muito com software, mas, por exemplo, não tem muito que escapar do mercado, porque o mercado para animação usa Maya, né? Já trabalhei em lugar que usava Max, já usei XSI, né? Quando trabalhei, fiz um freela para Shed, XSI. Então, ferramenta é ferramenta, a gente tem que lembrar que a gente é artista, né? Então, a ferramenta ela vai mudar com frequência, né? Você vê um monte de gente que era animador 2D, que foi para 3D, e o cara não faz mais papel, o cara usa software, né? Então, a resposta objetiva seria, no mercado, usa-se mais o Maya, só que esteja preparado para aprender qualquer outro software. Né? Eu cheguei a fazer um workshop de workflow na ICS uma vez e foi bem proveitoso, assim, o pessoal fez e acho que o pessoal gostou, foi legal, foi interessante. Cadê? Tinha mais perguntas aqui. Deixa eu voltar a ver se eu acho. Tem uma pergunta do Thiago Valentim também. Estudei por muito tempo numa escola online, até o Body Mechanics, parei o curso. Por um tempo, por motivos maiores, não consegui voltar ao curso. No momento, estou querendo voltar aos estudos, mas não consigo voltar ao curso. É possível aprender acting sem curso? Olha, você consegue aprender o que você quiser sem curso, né? Só que você tem que ter uma disciplina muito... você tem que ser muito firme, né? E eu, particularmente, não sou esse cara, assim, né, de aprender tudo autodidata. Eu estudei muita coisa sozinho, mas todo o conteúdo eu aprendi antes com alguém, né? Tem gente que é gênio, né? Tem gente que consegue pegar rápido, assim, aprende rápido. Mas eu tive bastante ajuda de professor, né? E quando eu consegui pegar embalo, quando eu consegui pegar um pouco mais de experiência, daí eu fui que fui, né? Já sabia o que procurar, o que estudar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Como foi o processo de mudança para Vancouver? Cadê?
Perdi. Você já tinha contrato de trabalho quando se mudou? Tá. Eu tô aqui em Vancouver desde outubro do ano passado e eu consegui um contrato, sim, em Work Permit. A Sony está meio que fazendo o sponsor, né, do meu trabalho. Então, eu não posso trabalhar em nenhum outro lugar aqui que não seja Sony. E é todo um processo legal, né, de ser contratado. Então, tem que ser uma empresa que consegue bancar um Work Permit para você. Então, é isso que eu comento, assim, que eu falo que a parte do timing também. Tem épocas que as empresas estão precisando muito de animador e elas estão dispostas a pagar esse... Oh, desculpa, estou balançando o computador. Eles estão dispostas a pagar esses work permits para todo mundo, né? Então, a gente tem que aproveitar o timing, porque às vezes a lei aqui aperta e eles não podem mais contratar gente de fora. Às vezes abre um pouco porque precisa, porque tem muito mais projeto, aí eles começam a contratar bastante gente, aí eles param, né? Então, tem alguns ciclos, assim, tem que ficar atento nessa melhor hora de aplicar, né? E se você está pronto para aplicar. Então, tem esses dois fatores, né? E lembra que também tem vários níveis, né? Eles não contratam só para animador sênior, tem júnior, intermediário, sênior, lead e supervisor, né? Então, sei lá, se você quer vir para fora e topa um trabalho de júnior e tiver um trabalho para conseguir júnior e consegue um contrato desse, vai, né? E se quiser muito, né? Se tiver o work permit, na verdade, se tiver o work permit, tem o work permit aberto e tem a residência permanente, né? É diferente. Então, geralmente, o pessoal que vem aqui casado, um consegue work permit, outro consegue um work permit aberto vinculado ao trabalho. Então, a pessoa, sei lá, o cônjuge da pessoa vem para cá e pode trabalhar em qualquer lugar se for casado, né? Enfim. Mas não tenha pressa assim, de vir para cá, né? O lance é vir para cá quando está preparado, né? Alguém fez uma pergunta de migrar de arquitetura para animação, né? Eu não conheço muito arquitetura, né? Conheço mais ou menos assim, mas eu acredito que você deve ser migrar como de qualquer outra área, a diferença é que você tem mais embasamento artístico, né? Imagino eu. Então tem que estudar do zero, né? Animação. Enfim. Vamos ver, teve mais algumas perguntas aqui. Ixi, sumiram minhas perguntas para cima, né? O pessoal tem mais pergunta? Tem mais algum assunto que gostaria de conversar? Deixa eu pensar se deixei alguma coisa de fora enquanto isso. Bom, em breve a gente vai abrir o curso de animação na ICS. Planejei bastante assim o que fazer, né? A ordem. Eu acho que um pouco responde outra coisa que o pessoal perguntou aí, de aprender acting sozinho, né? Ou às vezes começar avançado. Eu acho que daí depende da área que você tá, depende da escola e tal. Deixa eu ver. Vou procurar mais sobre vagas aqui no Brasil, conhecer mais sobre estudos. Tá, tem umas perguntas boas aqui. Para conseguir trabalho no Brasil, por exemplo, tem bastante página que cuida disso, né? Tem o Vagas CG, tem o Café, tem vários lugares, né? Vários lugares que estão contratando o tempo todo. Tem que seguir essas páginas, né? De animação, o lugar contratando, ficar atento, né? Conhecer pessoas da área, perguntar o que está acontecendo. Tem uma pergunta boa aqui, quais animadores você tem como referência? Tem alguns aí. Eu vou acabar indo para essa pergunta, porque essa pergunta é boa, mas eu vou acabar voltando para a parte de mercado, tá? Eu vou fazer na ordem aqui. Tem um animador que eu gosto muito, muito, que assim, eu vi várias vezes a demo do cara,
é um cara chamado Cameron Fielding. Fielding, tipo, eu vou escrever aqui. É um animador que eu nossa, eu vi a demo dele 1000 vezes. Cameron Fielding. Esse cara, ele... Veja a demo antiga dele, a demo que ele fez uns testes pro jogo Turok, né, que tem nos dinossauros que ele animou. Nossa, tá sensacional, cara. Aquela demo eu vi frame a frame, assim. Estudei frame a frame. É uma coisa legal pra fazer também, viu? Pegar animadores bons que você gosta aí. Tem os caras da Pixar, que são muito bons, né? Tem é difícil pra falar o nome dele, é Mark, que eu tive uma aula dele, assisti uma aula dele sobre polishing. Nossa, cara, mudou minha vida. Foi uma das aulas que mais, tipo, mudou minha vida, né? Enfim, tem uma lista grande, né, de animadores que eu gosto. Se a gente pegar os... Eu tô falando de 3D, né? Se começar a pegar falar os 2D, né? Que é o que brilha o olho, ver, pensa o teste, daí a gente começa a falar um monte, né? Nutcal, para mim, é o primeiro, né? Aí, uma resposta fácil, né? Glen Keane, James Black, Sir Pablo, né? O Matt Williams, todos esses caras aí, né? Começa a falar, já é. E aí tem aqui uma pergunta: como manter a própria, da Larissa, como manter a própria identidade artística e ainda atender os requisitos do mercado? Essa é uma resposta meio triste, viu, Larissa? Você é contratado pelo mercado para não ter identidade. Eu falo no sentido de que assim, você está prestando serviço, né? Você tem que fazer, você como animador, a gente tem que prestar, a gente está trabalhando pro diretor, né? A gente está fazendo o que o diretor quer, então a identidade é do diretor. Então, por exemplo, a gente trabalhou no Hotel Transilvânia 3 agora, e quem é o diretor era o Gendy, né? Que criou o laboratório de Dexter, Samurai Jack. Ele tem um estilo muito característico, né? Surtado. Sensacional. E o cara manja muito, cara. O cara manja demais, assim. E aí o que eu acabei fazendo foi aprendendo o estilo dele, cara. Então, eu acabei meio que deixando de lado o meu estilo, né? Para aprender o dele e agreguei, tá? Eu acho que o meu estilo melhorou. Eu acho que se você quer ter liberdade artística, eu incentivo isso, tá? Bastante liberdade artística, é fazer projeto pessoal, né? Fazer um curta, mas não faz curta muito longo, não. Né? Faz no máximo 1 minuto, porque devia ter uma ONG para salvar os curtos de animação que não foram terminados, né? Então deve ter um lugar no céu para os curtas que nunca foram terminados, né? Então, assim, você pode explorar as duas coisas. Eu acho que quando você quer fazer uma coisa pessoal, né? Você quer ter o seu estilo, você faz uma coisa pessoal, mesmo que seja cena pessoal, né? Para você e tal. Mas quando você trabalha para o mercado, geralmente você está fazendo a visão do diretor. Então, você está prestando um serviço, né? É meio triste isso, mas na verdade não precisa ficar triste não, Larissa. Na verdade acaba sendo bom, sabia? Porque tem vários diretores que são bons, assim, cara. E um cara que o Gendy, que é um cara que tem muita experiência, né? Ele tem um trabalho super autoral. E você trabalha para um cara desse, e o cara dá uns feedbacks para você dá um upgrade no seu trabalho, né? Então, é outro mindset, assim, sabe? Então, não precisa ser tão triste, não. Você pode tirar um proveito muito bom dessa experiência. Estou produzindo curta. Como seria a forma correta para empresas visualizassem? Vamos escrever em todos os festivais possíveis? Essa seria uma forma correta ou devo buscar outras alternativas? Eu não sei do orçamento, não sei do objetivo do curta, mas eu vou tentar falar de uma forma genérica, tá? Se for um trabalho pessoal só por ser, eu colocaria Vimeo, YouTube, né, tentar viralizar de alguma maneira, né? Você viu aquele cara que fez o Aranha Lucas the Spider? Você já viu esse cara? Ele é um animador da Disney, eu acho, se não me engano. Tenho quase certeza que ele é. E ele pegou, acho que o sobrinho dele, de 4, 5 anos, para gravar as vozes. Aí ele fez uma aranha mó fofinha, né?
e animou as vozes em cima dessa aranha. E você pensa que é uma aranha, né? Uma aranha fofa. Cara, assiste Lucas the Spider, clica lá, é sensacional. Então, assim, o cara conseguiu viralizar aquilo, né? E agora ele tá começando a vender bonequinho, né? O cara ficou podre de rico. Mas é demais o trabalho dele. Então, depende do objetivo que você quer fazer, né? Se você quer... você vai colocar em festival para participar de uma coisa artística, você está no meio, você está mais ou menos no meio acadêmico, você quer público, eu pensaria mais nisso, assim, né? Eu não sou muito a parte empreendedora, mas se eu fosse fazer, eu pensaria nisso, né? Tipo, eu quero fazer um conteúdo para quem, né? E procurei a melhor plataforma para isso. De monetizar, né, talvez. Nome de mulheres, pelo amor de Deus, isso é um desespero. Essa é uma questão importante, viu, Josi? Vai inclusive ter uma, aqui na Seabrief, e vai ter uma... vai ter um quadro lá chamado Women in Animation. Né? E realmente, né, a gente precisa equilibrar o mercado, porque fica sendo representado pelas mesmas pessoas, a gente saca, né? Então, tem muita gente que... Quer ver? Que trabalhou com a gente lá, tem a Natália, que trabalhou com a gente na parte de textura, né? Ela trabalhou no Small Food e no hotel, Natália Freitas. Tem uma animadora lá que ela é muito boa, Laura Han. Então, eu fico até com vergonha de ter poucos nomes, né? Porque realmente o mercado ele não favorece. Então, tem que ter, né, mais diversidade no mercado para a gente conseguir ter até conteúdo melhor, mais diverso, né? Porque senão, não é à toa que sempre tem Jornada do Herói, né? Jornada do Herói porque é a mesma pessoa, mesmo perfil fazendo coisa, então tem que melhorar essa forma de fazer arte, né? Nancy Cato, nossa, outra, a Priscila Vertamati, tá na Pixar também, brasileira, regaça, ela faz 2D super bem, 3D também muito bem. A Nancy Cato, eu conheci ela, super gente boa, super gentil, faz muito tempo que eu não falo com ela, então procure depois o trabalho da Priscila Vertamati, né, eu escrevi aqui. Eu acho que vou escrever errado, peraí, deixa eu escrever certo, peraí. Priscila Bertamati, dá uma olhada, procura a demo dela, ela é ótima. Mas é isso aí, Josi, tipo, realmente precisa, né? Quem trabalhou com a gente na Start lá foi a... Nossa, tô ficando com a garganta muito seca. A Stephanie Kajimoto, ela regaçou também. Só que ela tá... Se eu falar dela, vai ficar com vergonha, porque ela é timidinha, mas ela é ótima. Ela mandou muito bem no Lino também, as cenas dela são muito boas. Mas é um processo, né? Então a gente precisa realmente incentivar mais, né, o mercado feminino na animação. Precisa, né? Maluco. Letícia, é isso aí. Vamos colocando nome aí, vai jogando nome. Quanto mais a gente souber, melhor. E, enfim. Tinha mais também. Tem a Sorri, que trabalha com a gente, que ela trabalha comigo lá no meu pod. Ela é uma coreana. Ela desenha muito, cara. Ela acabou de postar os trabalhos dela no hotel. SOH-I, né? Ela é muito boa. Eles estão... Peraí, sinto uma lacuna maior no 3D, por não ser uma parte técnica específica, mas pelos nomes e pela força.
Uhum, legal. Tem que começar a divulgar, né? Parte artística, assim, tem que começar a incentivar mais, né? Se eu já fui generalista, já fui generalista. Na verdade, por muito pouco tempo, eu sempre desenhei, né, minha vida inteira, eu queria ser um animador 2D, e aí quando chegou a hora quando eu terminei a faculdade, eu ia me dedicar só à animação, porque é o que eu queria fazer 2D, aí vi que o mercado estava oscilando, eu não sabia bem o que fazer, eu fui pro 3D. E... Mas eu não desisti do 2D não, cara, eu vou voltar pro 2D, você vai ver. Eu fiz algumas coisinhas em 2D, só que ninguém vai ver. É horrível. Agora tem que ver como que eu faria hoje, né? Que faz muito tempo que eu fiz. Sobre festivais, você acha que eles são relevantes para quem quer prestar serviço no mercado? Acho que são, cara. Bem real, eu vou mandar bem a real, cara. Eu fui em poucos festivais na minha vida. Porque todas as vezes que tinha, por exemplo, o Animamundi, que eu sempre quis ir, eu tava trabalhando. Tava trabalhando no final de semana, tava lá levando chicotada. E eu nunca consegui ir, cara, porque todas as vezes eu tava trabalhando, todas as vezes. Final de semana, sabe? Inclusive. Então, foi complicado, cara. E foi uma fase muito conturbada, assim, né, até alguns anos atrás. Eu tive uns 5 anos muito agitados, assim, eu falei da Natália, né? Trabalhou com a gente, amiga minha, gente boa. O... Então, assim, talvez eu não seja a melhor pessoa para falar de festival, mas eu acho que todo tipo de divulgação e a parte de festival, eu imagino que deve ter bastante estúdio olhando, deve ter bastante produtor olhando, deve ter bastante acadêmico olhando, então eu acho que vale a pena colocar, né? Às vezes até pensando em colocar no publicar depois, né? Eu participei, acho que do primeiro curta da Hype, que era o Ed, né? ED, o Coelho. E. Sua região, isso aí. E o. Então, eu acho que não sou a melhor pessoa para falar de festival, porque eu conheço poucos, mas. Eu vou ver se eu consigo achar uma resposta um dia. Se você me perguntar de novo, me chama no Facebook lá. Eu vou ver com quem que eu posso ver mais esse tipo de coisa, né? O Rafael, lá da site, deve saber bem sobre isso, né? Porque ele teve que divulgar o trailer do Lino em vários festivais, né? Trechos do filme também. Então, ele deve saber melhor do que eu, assim. Yeah. Fique sem comentário, viu, Josi? Fica lá em cima. A galera vê. Que mais? Deixa eu ver. Sobre a área dentro da produção 3D, eu sinto que a modelagem está mais saturada que outras, por isso é mais difícil conseguir entrar no mercado ou demanda continua grande. Daqui a pouco a cidade muita gente boa. Pedro, essa é uma pergunta boa, viu? Na verdade, o que tem acontecido no mercado, assim, antigamente, né, modelagem era a primeira coisa que as pessoas aprendiam quando iam para o 3D, porque todo mundo estudava para ser generalista, né? Já respondo, Robson, deixa eu responder primeiro, Pedro. Eu penso, desculpa, estou muito lendo tudo ao mesmo tempo. Antigamente, as pessoas começavam a estudar 3D porque o mercado exigia generalistas, né? Porque não tinha vaga de animador, né? Você tinha o cara precisava ser pau para toda obra, né? Aí o mercado foi mudando e hoje você precisa só de animador, você precisa só de modelador, você precisa só de rigger, você precisa só de não sei o quê. Então, quando a galera começou a focar e começou a surgir cada vez mais escolas, porque quando eu estudei em 2009, 2008, só tinha o Animation Mentor, né? Depois surgiu outras escolas, né? E justamente o curso na ICS que eu quero fazer é tentar, tipo, pular, não passar por algumas coisas que eu passei quando estava estudando, sabe? Tipo, mas enfim, tentar dar uma otimizada no curso para fazer, enfim, o aí quando a galera começa a focar, você começa a querer trabalhar como modelador, cara, você vai ter
o mesmo perrengue que você vai ter de ser um animador. Você vai ter que passar um bom tempo estudando os fundamentos e detalhes de modelagem, né? Desde anatomia, escultura, até topologia, textura, né? Tudo isso aí, cara, software, argila, tudo isso aí, né? Você vai ter que passar todos os perrengues. Então, assim, você não pode ficar abalado em ver pessoas muito boas, sabe? Pelo contrário, você tem que ver aquilo que a pessoa faz e querer fazer igual, querer fazer mais, sabe? Não por uma questão de ego, mas por uma questão de ser um artista melhor, né? Explorar o seu potencial ao máximo. O curso de animação da ICS será online, sim, porque eu tô aqui em Vancouver e eu não consigo ir todo final de semana. E é melhor também, cara, porque é melhor porque a gente perde muito tempo, né, indo de um ponto para o outro, indo para a escola, voltando, e a única coisa que é meio chata, assim, é que a gente perde o contato direto com a pessoa, que é bom, né, conversar direto, olho no olho, mas esse tipo de coisa a ICS consegue superar bem fazendo os eventos, né, conhecendo os alunos, conhecendo o pessoal que estudou com você e tal. Então, esses eventos da ICS vale a pena em todos, cara. Todos são sensacional. Não só da ICS, né? Qualquer outro evento assim que você vai para conhecer a gente é legal. Artista costuma ser meio recluso, né? A gente costuma ser meio fechado. Mas quando a gente conhece outras pessoas fechadas, a ideia bate, né? Então. Que mais? Vamos ver se tinha mais alguma pergunta que eu perdi. Conhecemos animadores de várias áreas, vários estados. Recomendo. Animamundi, né? Eu queria muito ter ido, viu, Josi? Aqui, cursos avulsos, pós, animação em Vancouver. Assim, eu vou começar primeiro fazendo jabá. O curso na ICS que a gente está terminando de montar, ele é um curso bem otimizado, assim, né? E o curso ainda vai ser longo, vai ser uns 1 ano, 10 meses. Por aí, né? Então vai ser um curso longo porque é o tempo que precisa e possivelmente a gente também vai ter o esquema de mentoria, né? Sistema de mentoria para a galera que terminou de estudar e ainda quer continuar estudando, ainda precisa de um feedback. Então, não vai ser tipo, terminou o filme e tá, Deus dará, né? A gente vai continuar dando atenção da maneira que é possível. Né? Aqui no Brasil tem curso de animação, mas rigging ainda falta um bom curso, concordo. Também, eu não sou rigger, né, mas realmente falta. Tá. Você percebe a rivalidade entre animadores 2D e 3D? Polêmica! Isso passou um pouco, viu? Isso não existe mais tanto, não. O problema é que na época foi tenso, né? Porque o cara, para ser um animador 2D, ele tem que ser um animador, tem que ser um desenhista muito bom, para daí aprender a animar, né? Então é mais difícil tecnicamente, né? Exige mais o artista. Aí quando pensa, né? O pessoal começou a estudar bastante para ser um animador bom e aí você segmenta toda uma área e você começa a fazer filmes super renderizados. Então abala, né? Mas tem que considerar que isso pode acontecer com o animador 3D no futuro também, né? Então, imagina, aprendi a usar Maya, aí agora tem que aprender a animar no holograma de plasma, energia 0.0, sabe? Usado de um pedaço de matéria de um buraco negro. Então, assim, pode acontecer a qualquer momento, né? Então, assim, por isso que a gente tem que ser um artista mais criativo, né? Pra gente não depender tanto de ferramenta, não depender tanto de um monte de coisa. Não que os caras de 2D não fossem, eles só se adaptaram para outra coisa. Os caras que continuaram, algumas continuaram fazendo 2D, outros viraram diretores, outros fizeram board, outros fazendo design. Que a ferramenta deles é desenho, né? Então, são duas habilidades, né? Alguns viraram supervisores de animação. Né?
Então, é uma questão de adaptação de mercado, aquilo que eu falei no início da conversa, né? O mercado está sempre oscilando, né? E, enfim. A parte de saturação de mercado, que o Pedro, eu respondi o Pedro, mas esqueci de falar. Ele satura, mas ele equilibra algumas coisas. Eu não sou bem partidário daquela coisa que fala que o mercado sempre se equilibra. Às vezes sim, às vezes não, né? E às vezes equilibra para pior, às vezes equilibra para melhor. Mas está saturado de gente, mas gente muito boa, gente. Você realmente quer trabalhar, você vai ser o melhor que você pode, né? Você chegar num nível que você consegue trabalho a qualquer momento, né? Então é um objetivo, né? Uma meta. Aquilo que comentei antes, né? Trabalho como se sua vida dependesse disso, porque ela depende. Isso aí, galera. Gostaram? Tudo bem? Ajudei, atrapalhei, falei muito, falei alto. Não falei muito de aquela parte de autoajuda, né? Que nós artistas precisamos, né? Tentei ser um pouco mais pragmático. Espero que essa live tenha ajudado bastante vocês aí a esclarecer algumas coisas. Fiquem à vontade para me adicionar no Facebook, fazer pergunta lá. Quem teve receio de perguntar para mim aqui, pode perguntar em inbox também, não tem problema nenhum. Valeu, Thiago. Vaga de júnior fora do Brasil. Não, dá para achar vaga de júnior sim, viu? Dá para achar. Dá para achar bastante coisa. Só que tem que, mesmo se aplica, né? Às vezes tem menos vaga de júnior. A maior quantidade é de vaga de intermediário. Vocês da ICESG têm mais ou menos uma data para esse curso? Não exatamente, mas eu não vou te dar uma resposta oficial, mas a gente quer, assim, ter tudo meio que resolvido até o final do ano, sabe? Então eu vou dar aquela resposta básica em breve. É nóis, tranquilo. Gostaram, então? Tudo tranquilo? Fiquem à vontade para me adicionar no Facebook, pergunta lá, eu vou responder quando puder, porque aqui está muito puxado até acabar o projeto. Se eu demorar para responder, por favor, não fiquem bravos comigo. Mas eu vou tentar responder todo mundo que falar comigo. Beleza? Fechou? Isso aí. Vou responder mais uma pergunta aqui do Wendel. Trabalhei com motion capture? Não, nunca trabalhei. E tenho um pouco de receio de trabalhar, mas o pessoal com games trabalha com motion capture e o pessoal com de FX também trabalha, mas nem todos. E o Teatro Cebola não usou, assim, nem referência, nem vídeo referência a gente usou, porque é tão caricato, né? Que, assim, você tem que surtar, né? Tudo é tão exagerado. Parece um desenho 2D, assim, né? Isso aí. Beleza, galera? Valeu? Muito obrigado, pessoal que veio aí, domingão. Né? Vocês podiam estar passeando, vivendo, não sei o quê. Vocês estão aqui ouvindo eu falar. Agradeço bastante aí a presença de todos. E vamos manter contato com todo mundo, vamos continuar conversando, beleza? Isso aí. Valeu. Falou.